tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Essa palavra é a chave de tudo. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, você encontra isso em Filipenses capítulo 2, do 5 até o 11. Aqui nós vamos ver primeiro uma demanda, inspiração de Paulo pelo Espírito Santo para a igreja aqui de Filipos, mas é para a igreja, para os cristãos em si, para você, para mim nos dias de hoje. Eu creio que uma das maiores e mais profundas palavras de exortação e de aplicação para a vida de um cristão, uma das maiores ordenanças para um cristão. Olha o que ele está dizendo: tendo em vós, ou que haja em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Me explica como é que nós podemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Como sentir o que Jesus sentiu? É algo praticamente impossível, mas Paulo está dizendo, vocês devem entrar por esse veio sobrenatural, que Cristo, sendo revestido de glória, estando na glória, sendo o próprio Deus, Ele vem e Ele abre mão dessa glória e encarna e habita entre nós. Então, há três palavras preciosas aqui que nós devemos destacar. Primeiro é o esvaziou-se, Ele abriu mão dessa glória, esvaziou-se. Essa palavra no grego é kenosis, esvaziar-se. No grego está kenosen, que significa esvaziou-se. Kenosis, vou colocar aqui, ó. Kenosis, esvaziar-se, esvaziar, abrir mão, permitir e delegar, abrir mão, sair de alguma situação onde você abre mão, virtudes suas que você abre mão, lugares que você deixa, tudo isso se refere a kenosis, quando você sai de cena, quando você deixa uma performance e abre mão de todas as tuas virtudes, tuas comodidades. Isso se refere a esvaziar-se. Kenosis é quando você voluntariamente deixa de ser, deixa um lugar, deixa uma posição, enfim, você entendeu. Então Cristo, em primeiro lugar, é tomado por essa kenosis, essa graça gloriosa que promove a vinda dele lá da glória para nascer como um ser humano, ser colocado numa manjedoura, deixando a glória agora nascer em pobreza, em dificuldade extrema, e para começar a sua vida terrena como filho de Deus, embora sendo homem, não tendo uma natureza pecaminosa, não tendo uma natureza corruptível humana, mas sendo um ser humano, logicamente, com certeza viveu normalmente aqui na terra, se cansou, ele teve necessidades fisiológicas, com certeza viveu normalmente, porém ele estava revestido da autoridade do próprio Pai. O Pai estava com ele e o ungiu. Ele é reconhecido como Cristo, Hamashiach, porque ele era ungido e pela unção ele exerceu seu ministério. Ele mesmo disse, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para tudo que ele exerceu, tudo que ele fez, tudo que ele operou foi por unção do Espírito Santo de Deus. Embora sua natureza era humana, sua natureza também era divina. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele estava em contato 100% com o Pai, sujeito ao Pai, em obediência ao Pai e fazendo a vontade do Pai. No entanto, ele era homem
estava limitado à natureza humana, ao ponto de sentir necessidades fisiológicas, cansaço, fome, e enfim. E muitas vezes ele disse: até quando estarei convosco? Ou seja, ele se cansou na sua condição humana. Muito bem. Há algumas divergências e vertentes diversificadas em relação a essa questão da natureza de Cristo, ou Cristo, se ele era Deus, se não era Deus, se ele abriu mão totalmente da glória, abdicou dessa glória ou não, se ele era aqui na terra o próprio Deus encarnado, enfim, há várias vertentes, inclusive até heresias que se levantam afirmando que Jesus não era Deus, ele era o Filho de Deus e estava sujeito somente ao Pai e era inferior ao Pai. Bom, nós vamos ver muitas teorias em relação a isso, mas vou dar uma pincelada, pelo menos no que se refere a esse quesito que o próprio Paulo aqui, inspirado pelo Espírito, está demandando de vocês e de mim como igreja, que haja o mesmo sentimento, em primeiro lugar, de esvaziar-se, Qual é o processo de Cristo? Até pontilhei aqui uma escadinha para poder falar dessa existência, ou pré-existência do Cristo, o próprio verbo que vem e deixa a glória e encarna aqui na terra, cresce, se desenvolve, se torna uma pessoa com 30 anos de idade para exercer o seu ministério, ser batizado. Muito bem, eu desenhei aqui já a escada desse esvaziar-se, dessa humilhação de Cristo, e vamos ver também a ascensão, que seria a própria honra que o Pai lhe dá, onde ele vai ser exaltado, a exaltação de Cristo. Vamos ver em sequência aqui esses passos para chegar aqui. Todos vamos chegar na sepultura, no sepultamento de Cristo, onde ele é sepultado, e ali acontece um dos maiores milagres que nós vemos no ministério de Cristo. Em primeiro lugar, começando com a pré-existência, ponto 1. Pré-existência. Por que pré-existência? Porque ele já existia. João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ele já estava atuando já antes que tudo se formasse, diz. Ele estava no princípio com Deus agindo e atuando. Então, ele já pré-existia, ele estava oculto. O próprio Paulo sempre apresenta nas suas epístolas o mistério que estava oculto, ele é revelado. Muito bem, então temos em primeiro lugar a pré-existência, aí vem a encarnação. Ponto 2, encarnação. Encarnação. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O próprio João, no capítulo 1, versículo 14, está falando sobre a encarnação, de como Cristo, sendo o próprio Deus, ele encarna e habita aqui na terra entre nós. Aí vem o batismo, você pode ver nos evangelhos, ponto 3, batismo, você pode ver nos evangelhos os diferentes perfis de quando Jesus é batizado, e o próprio João Batista fica extasiado de ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí começa, após o batismo, ponto 4, o ministério. Ministério, vou colocar aqui reino. Ele prega o reino de Deus. Desde que o reino de Deus chegou até vós, ele começa a pregar o evangelho do reino, as boas novas, a excelência dessa gratuidade chegando ao ser humano. Ponto número 5, no ministério de Jesus, que acontece, ele é perseguido, ele é crucificado. Ponto 5, crucificado. Ele morre, ele está assumindo os pecados de toda a humanidade, ele realmente assume o pecado, que é o nosso pecado, toda a maldição, toda a doença, e ele vai até a cruz. Então, crucificado, ele morre. A morte de Jesus, no ponto número 6, morte de Jesus leva todos os pecados da humanidade, todas as doenças. Pré-existência, encarnação, batismo, ministério, crucificação ou crucifixão e morte de Jesus. Aí ele desce à sepultura. Na sepultura ele fica 3 dias e 3 noites.
ele vence a morte, vence Satanás, ele ressuscita. Aí, ponto número, agora na ascensão, ponto 1 na ascensão, ressurreição, ressurreição. Ele ressuscita, que eu posso lhe dizer que aqui na sepultura ele vence a morte, ele vence o pecado, vence a Satanás, e ele ressuscita. Esse aqui é o primeiro passo para um Cristo que é vencedor, que é glorificado, um Cristo que vai ser exaltado soberanamente. A ressurreição, se não houvesse ressurreição, nós estávamos perdidos, porque todos morreram, mas um que morreu, entre tantos, milhões e milhões, Cristo, ele vence a morte na sepultura, ele morre crucificado, mas ele vence o pecado e a Satanás, e ele ressuscita. Ele ressuscitado é visto por muitos, você pode ver que ele ficou ao redor de 40 dias aqui na terra, segundo Atos, ainda pregando e sendo visto por muitos. Aí ele é elevado aos céus, elevado aos céus. Pronto, começa o ponto número 2, já da ascensão. Todos o viram subindo ao ponto de desejarem estar com ele, e os anjos falaram: do jeito que ele está indo, um dia ele virá. Só que na glória, ele volta à glória, não esqueça que ele deixa a glória. Em João 17, quando ele está orando, ele diz: Pai, eu quero de volta essa glória, glorifica-me. Você pode ver isso em João 17, 5. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Aqui, ó, ele já tinha glória antes que houvesse qualquer coisa nessa terra. Então essa é a pré-existência. Só que ele abdica tudo isso, desce, deixa a glória, e ele vai rumo novamente à glória, porque ele pede ao Pai ali em João 17, número 5, tá bom? Ele se assenta à destra do Pai, tá bom? Vou colocar aqui, eu poderia colocar João 17, 5, vou colocar, podia colocar versículos em todo, mas vai demorar muito. Mas olha, é necessário que você entenda que ele volta para a glória e lhe dá um nome que está acima de todo nome. O próprio Paulo diz isso em Filipenses. Claramente diz que ele o exaltou de uma maneira sobrenatural e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então temos aí ele assentado na destra do Pai e intercede, intercessão. 4, intercessão. Ele está intercedendo por nós. Temos um advogado para com o Pai, a Jesus Cristo, o justo. Esse ponto número 5, ele voltará, ele vai voltar, ou seja, ele promete que voltará. E ponto número 6, ele reinará eternamente. Meu Deus, ele reinará eternamente. Olha só, esse é o propósito da ascensão, da glorificação de Cristo, onde o Pai o exalta, o Pai lhe dá um nome acima de todo nome. Na sepultura vem a ressurreição, esse milagre sobrenatural da ressurreição, elevado nos céus, assenta-se à destra do Pai, ele intercede como advogado, ele voltará a buscar o seu povo e reinará eternamente. Esse é o processo do que é, né, a humilhação de Cristo, e esse aqui é a glorificação. A glorificação do Cristo, quando você vê ele sendo glorificado novamente. Vou colocar aqui também exaltação. A exaltação de Cristo. Quando o Pai o exalta, meu Deus, isso aqui é o que nós estamos vendo. O kenosis, o como ele se esvaziou, o como ele abriu mão de tudo
em 2 Coríntios diz claramente que ele, sendo rico, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, é isso mesmo? 2 Coríntios 8, 9 diz: pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, é uma riqueza sobrenatural, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos é essa riqueza espiritual, com certeza, onde nós estamos assentados juntamente com Cristo, segundo Paulo em Efésios, reinando com Cristo nas regiões celestiais. Só que nesse processo santo há uma demanda de nós, de que nós esvaziar. No próximo estudo nós vamos ver como nós podemos entrar nesse mesmo sentimento. Voltamos lá a Filipenses. Antes esvaziou-se, humilhou-se e foi obediente. 3 palavras-chave que eu vou exaltar para que você tenha uma vida vitoriosa, vivendo a essência de Cristo, porque, repito, a demanda pelo Espírito através de Paulo é que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso que a igreja precisa viver hoje em dia, porque todo mundo hoje quer ser exaltado, todo mundo quer fama, todo mundo quer pompa, todo mundo quer a vanglória. Porém, são poucos os que querem ser cristãos de verdade, os que querem ser igreja de Cristo e seguir o modelo de Cristo, se esvaziando, abrindo mão da natureza humana para ser glorificado. Cristo abriu mão da sua natureza gloriosa para se tornar homem. E agora nós abrimos mão de toda a essência natural pecaminosa para sermos glorificados juntamente com Cristo, tá bom? Então nós vamos no próximo estudo estudar um pouco sobre essa dinâmica gloriosa e como nós podemos ter uma vida vitoriosa segundo esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, próximo estudo em nome de Jesus.